inspire, podemos trazer as melhores informações. Com o nome da pessoa? É a doutora Ana Moreira, ela é sua amiga, né? É. Senão você tem que seguir. Ana Moreira. Vai estar como doutora Ana Moreira. Licença, doutora. Aí, essa, convidada. Como vai cortar, vai pegar só essa parte de cima. Só esperar aceitar. Se inscrever falando. Já está gravando. Estamos ao vivo. Olá, já temos gente entrando na nossa live. Excelente tarde. Estamos aqui reunidos para fazer mais uma live, agora internacional. Muito bem-vindos a todos vocês. Estamos diretamente nos estúdios da JK 360 aqui em São Paulo, que coordena toda a nossa parte de mídia do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, o maior evento que já aconteceu no mundo e hoje está sendo executado no Brasil, com muito carinho. O Dr. Rodrigo Vencink, precursor desse grande trabalho que está unindo e reunindo inúmeros profissionais da área integrativa. E hoje, em especial, com quem nós vamos falar, doutor? Doutora Ana Moreira, a nossa grande estrela da medicina integrativa de Portugal, uma grande doutora, um grande coração também. Tive a oportunidade de estar lá em Portugal, ser convidado pelo grande evento que ela também produz nessa área da saúde integrativa. E em breve vamos estar falando com ela. Queria aproveitar para me apresentar, Charlene Cicron. Entrou! Olha só, a nossa grande estrela. Olá, Brasil! Excelente noite, doutora. Olá, meus queridos. Obrigada pelo convite. Imagina. Gente, para quem não sabe, a doutora Ana Moreira é médica licenciada pela licenciada pela Faculdade de Porto, mestre em Medicina Biológica e Anti-Envelhecimento pela Universidade de Madrid, pós-graduada em Dermofarmácia e Cosmética, pós-graduada também em Medicina do Envelhecimento, pós-graduada em Climatologia e Hidrologia, pós-graduada em Medicina do Trabalho, doutoranda em Saúde Quântica. E, bom, aqui o currículo, para quem ainda não viu dentro da nossa página, se postam todas as informações aqui, porque, meu Deus, doutora, não cabe aqui na mensagem quanta informação, por isso que a mulher é uma mestra no assunto. Sim, a gente Obrigada. Contente por poder contar com você e também com o seu apoio, né, com a sua vinda aqui para o Brasil. Estaremos te recebendo tapetes vermelhos, que é uma grande honra para nós estarmos contigo. Obrigada. E é um prazer para mim ter sido convidada, porque tenho 18 anos de trabalhar em clínica de medicina integrativa, fazer, portanto, um trabalho que hoje o que nós chamamos de medicina integrativa e funcional, e, portanto, essa experiência já vai trazendo algum currículo, não é? E esse currículo é o que nos permite... Sim. E esse currículo é o que faz com que nós possamos falar com conhecimento de causa, digamos assim. Exato. E antes de a gente entrar sobre o tema mesmo que a doutora vai falar na sua palestra, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião, doutora, sobre o que é a medicina integrativa na sua visão. Bom, então... Esta área que nós chamamos de medicina integrativa e funcional é uma área que nasce mais ou menos há 50 anos atrás nos Estados Unidos, resultante de uma insatisfação das pessoas, dos utentes, em relação à saúde. Portanto, quando se começa a cronificar as doenças, quando temos milhões de pessoas no mundo com doenças crónicas, doenças que não temos supostamente cura, então há uma insatisfação das pessoas. E esta insatisfação levou a que as pessoas começassem a procurar outras técnicas, nomeadamente técnicas orientais, nomeadamente mindfulness, nomeadamente dieta. E quando os pacientes
pacientes começaram a procurar eles próprios estas outras técnicas, abriram espaço para que mais terapeutas também pudessem começar a procurar. Portanto, foi uma necessidade que aconteceu. E a partir daí, depois, começaram a haver médicos a trabalhar, médicos e outros profissionais de saúde a trabalhar nesta área. Portanto, a medicina integrativa e funcional, que resultou de uma necessidade de se humanizar a medicina, vamos chamar assim, porque a medicina no século XX foi uma medicina perfeitamente tecnológica, em que nós conseguimos evitar a mortalidade perinatal, evitar a mortalidade infantil e prolongar os anos que, portanto, a taxa de mortalidade, vamos dizer assim, não é? Nós passamos a viver até aos 80 anos de uma forma muito frequente. E a medicina integrativa e funcional surge então com uma necessidade de humanizar a medicina, na qual nós vemos o paciente de uma forma holística. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter em consideração os fatores físicos que levaram a que aquela pessoa esteja doente, os fatores emocionais e os fatores mentais e depois até podemos dizer sociais daquela pessoa, onde ela se insere. Portanto, se a pessoa está doente, porquê, em que órgãos, qual é a relação desta doença, por exemplo, com os dentes, que eu sou uma apaixonada, como vocês sabem, do namoro entre a medicina integrativa e a medicina dentária integrativa. Para mim, eu posso dizer com muito orgulho que eu abro a boca de todos os meus pacientes, salvo raríssimas exceções, e que pelo menos eu sei identificar que ali existe um problema. E depois, evidentemente, que os colegas dentistas irão fazer o seu trabalho. Portanto, a medicina integrativa e funcional o que procura é perceber qual é o cronograma da doença, não é? A doença tem um contínuo no espaço e no tempo, no sentido em que ela não existe per se num determinado momento. Há uma série de fatores que levaram ao aparecimento daquela determinada doença. E, portanto, estes fatores temos que os estudar e temos que os integrar depois no plano de tratamento do nosso paciente. Excelente. Muito bom. E queria também te perguntar como que você vê a saúde, né, odontológica nessa medicina integrativa, a importância que ela tem? Bom, então, como eu estava-lhe a dizer, para mim é essencial e não pode haver uma boa medicina integrativa sem uma boa medicina dentária integrativa. Aliás, aqui na clínica do Porto, que o Rodrigo, quando vier ao congresso, há de ter o prazer de visitar-nos, abrimos exatamente uma área dentária integrativa e biológica e funcional, porque é impensável fazermos uma boa medicina dentária, uma boa medicina integrativa, sem uma boa medicina dentária integrativa. Isto porque, quando nós estamos na barriguinha da nossa mãe, no momento de formação dos dentes, de cada dente, há uma correlação neurológica com determinados órgãos. Portanto, é como se o nosso cérebro fica gravado com uma espécie de memória entre cada dente e cada órgão. E cada dente se vai relacionar com um órgão, se vai relacionar com uma determinada emoção, se vai relacionar com um determinado chakra e até podemos dizer assim, se formos mais filosóficos, determinada situação de vida, vamos dizer assim, determinados conflitos de vida. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é fundamental esta relação bilateral que existe com a minha boca e o meu corpo, o meu sistémico, o meu corpo sistémico. Mas se acharem que isto é uma novidade, estão enganados por 5 relatos. O que nós hoje chamaríamos um case report, em que ele coloca como é que se diz? Portanto, em que ele descreve o tratamento de 5 casos de pacientes com o que nós chamaríamos hoje uma artrite reumatoide, portanto, com dores articulares, um quadro doloroso articular, que ele faz desaparecer quando ele retira determinado dente. Portanto, ele é a primeira pessoa a descrever esta relação muito interessante. Portanto,
Nós temos que entender que hoje em dia a medicina dentária integrativa, tanto com a remoção segura das amálgamas, como com a odontologia neurofocal, como com o tema dos campos interferentes e da terapia neural na boca, que é completamente fundamental. Para outras situações mais específicas, como o NICO, que são muito importantes de serem tratados pelos nossos colegas dentistas, como, por exemplo, a descoberta de umas citoquinas que existem e que comprovam a relação entre o cancro da mama e os dentes, que é o teste do RANTES, portanto, a citoquina CCL5, que, sendo positiva, nos faz correlacionar aquele cancro da mama que a mulher teve com um determinado dente. Portanto, para resumir, é fundamental que qualquer dentista aprenda um pouco de medicina integrativa, até porque, se pensarmos de uma forma mais macro, a boa flora intestinal da minha barriguinha começa na flora intestinal da boca, portanto, e uma está perfeitamente ligada à outra. Já para não falar em a periodontite, que se calhar é a doença inflamatória mais frequente do aqui a falar 3 horas sobre isto e não paro. Sim. E uma das coisas interessantes é porque o Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, ele reúne médicos assim como a doutora, dentistas, terapeutas, engenheiros, inúmeros profissionais hoje que entendem que o foco do sintoma não é apenas aquela doença ali diagnosticada, mas todos os fatores anteriores àquele processo. Então não se trata apenas a doença, o nome da doença, mas todos os fatores que são físicos, químicos, espirituais, mentais, ambientais que podem levar. Então, o processo de cura não se dá apenas por um profissional, mas sim por essa equipe toda integrativa. E o mais interessante, que todos os palestrantes do nosso simpósio estão a essa integração. Então, é uma grande oportunidade para todos os simposistas saberem o que é a fundo a medicina integrativa, com excelentes profissionais de profundo científico, prática clínica, como funciona e por que funciona. Eu queria só aproveitar a brilhante explicação da doutora, né? Eu fico até emocionado de ver que médicos no mundo inteiro, né, já têm essa visão, porque muitas vezes aqui a gente vai em congressos, às vezes até integrativos, e os médicos esquecem que tem a boca. Então, a integratividade, às vezes, depende realmente está, né, a importância da alimentação com as nutricionistas, a parte emocional, a parte do próprio coaching, mentor, do próprio quiropraxista, acupunturista, enfim, todos os profissionais que possam estar trazendo e vendo o paciente como um todo. E não simplesmente como boca ou simplesmente como, né, como uma parte isolada. E a boca, além dos fatores inflamatórios, eu vejo vários médicos que entendem exatamente a importância desses fatores inflamatórios e como eles vão realmente prejudicar a nossa saúde, tanto em doenças neurodegenerativas, hormonais, doenças autoimunes, porém vendo somente o intestino, não vendo a boca. E onde tem um dos lugares onde mais tem focos infecciosos, realmente a boca. E também, só para completar, a informação que vem do cérebro para os órgãos, como a gente viu, né, na embriologia, que está tudo conectado, a informação passa pelos dentes. E quando a gente tem qualquer tipo de diferença de potencial elétrico por causa de um problema degenerativo, autoimune, infeccioso, inflamatório, degenerativo, algum material que realmente não é ressonante, ou às vezes uma corrente galvânica por causa de metais de diferentes potenciais elétricos, vai acabar ocasionando essa falta de informação. E aí a gente tem uma deficiência no funcionamento do órgão. E assim, pegando o gatilho, né, o engate, você falando sobre isso, doutor, o tema da doutora será sobre medicina regenerativa. E nós estamos falando, a doutora é mestra sobre envelhecimento saudável e medicina regenerativa. E hoje também
o Dr. Rodrigo fala sobre saúde e rejuvenescimento cerebral pela odontologia biológica, assim, tá, também dá uma casadinha perfeita de palestras. E sobre essa visão integrativa, doutora, como nós podemos tratar, né, os pacientes com doenças crônicas, doenças degenerativas, qual é a condição hoje? A medicina regenerativa surge da necessidade de, exatamente porque o problema que temos hoje no mundo são as doenças crónicas, estamos a falar que cerca de 44% dos americanos têm 2 ou mais doenças crónicas acima dos 40 anos. Portanto, a medicina regenerativa surge da necessidade de nós conseguirmos ou tentarmos fazer com que a doença regrida. A regressão da doença, quando já existe uma lesão num órgão, já vamos ter que regenerar. Quando falamos em regenerar, precisamos de falar em células autólogas, precisamos de falar em células precursoras mesenquimais, aquilo que antigamente chamávamos as células estaminais, ou as STEMs, hoje em dia falamos em células mesenquimais precursoras, que são exatamente estas células virgens, estas células bebés, que ainda não se transformaram em fígado, ou em coração, ou em cérebro, são, portanto, totipotenciais. E o que é que nós fazemos aos nossos pacientes quando fazemos um protocolo de medicina regenerativa? Nós retiramos células da medula óssea, portanto, células mesenquimais precursoras, fazemos o cultivo e amplificação destas células e vamos fazer o transplante, portanto, a injeção depois para o nosso paciente. E estas células que depois começam a circular na corrente sanguínea dos nossos pacientes, que primeiro passam pelo pulmão e depois vão para os órgãos onde existe de facto maior necessidade de regeneração. O nosso corpo é efetivamente uma coisa fantástica. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que, se eu tenho uma idade cronológica de 50 anos, mas o meu corpo está muito intoxicado, tem muitos metais pesados, porque eu tenho amálgamas, ou porque eu fumei, ou porque eu tenho muita desbiose e tenho uma sobrecarga hepática, uma esteatose hepática, uma diabetes. Então quer dizer que a minha idade biológica podem ser, por exemplo, 62 anos, porque os meus órgãos já são mais velhos do que efetivamente eu sou. Então, quando eu faço um protocolo de medicina integrativa com medicina regenerativa, depois de eu desintoxicar, depois de eu fazer a modulação do sistema imunitário, eu regenerar o corpo com a injeção de células mesenquimais precursoras do próprio paciente. E isto, meus amigos, vai ser o futuro. Inclusivamente, na parte da medicina dentária, nós trabalhamos muito com medicina regenerativa, portanto, em que nós injetamos as células mesenquimais no osso ou na gengiva para recuperação, tentativa de recuperação de um dente, para garantir que aquele implante fica e não há rejeição. Portanto, eu penso que isto será o futuro da medicina. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser o futuro, e principalmente para quem tem parestesia, né? Às vezes ficou um pouco de insensibilidade, vai ser uma coisa incrível, e nós não conseguimos esperar de ansiedade até ter você, a sua palestra aqui. Então, estamos te esperando aqui. Muito bem. Um grande prazer. Muito bem. E para você que está nessa live, nós convidamos a todo profissional de saúde que ainda não conhece sobre a medicina integrativa, sobre a saúde integrativa, é nosso convidado para apreciar a palestra da doutora Ana Moreira, que vem diretamente de Portugal para cá, para o Brasil, para falar sobre medicina regenerativa e muito mais com os nossos mais de 50 palestrantes que estarão presencialmente, seja presencial, seja online, dando esse grande curso de imersão no primeiro simpósio internacional de saúde integrativa, que acontece aqui no Brasil, depois de já ter rodado o mundo aí com todas essas informações da área integrativa. Então, aproveite e se inscreva. Você não pode ficar de fora. Se inscreva. Doutora, queridos. Então, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau, um grande abraço. Tchau. Obrigada. Pessoal, muito obrigado por casa. Oportunidade de podermos compartilhar essa grande palestrante que vai estar no nosso grande evento. Simpósio. Um abraço. Tchau, tchau.